Na Ponta da Linha, com Rogério Calazans. Olá, ouvinte Jovem Pan, eu sou Rogério Calazans, estou aqui mais uma vez na Ponta da Linha e hoje eu quero atender a dúvida do ouvinte a respeito do que foi noticiado sobre a nova legislação que proíbe a efetivação de despejos das pessoas que ficaram inadimplentes com seus aluguéis em razão do período da pandemia. Pois bem, recentemente o presidente da República sancionou a Lei 14.216 de 2021, que proíbe a efetivação dos despejos durante o período da pandemia, lembrando que, conforme a regulamentação federal, a pandemia ela foi estendida, ou melhor, o período de pandemia foi estendido até 31 de dezembro de 2021. Portanto, até 31 de dezembro de 2021 fica proibida a realização de despejos das pessoas que ficaram inadimplentes com seus aluguéis, quando comprovadamente essa inadimplência ocorreu em virtude de problemas financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus desde o início do período de infecção, do período de contágio, do período reconhecido de forma governamental, que aconteceu em fevereiro de 2020. Essa é uma legislação muito importante que pode refletir para todas as pessoas, mas que, em princípio, não é válida para todo mundo. A Lei 14.216 de 2021, ela diz que não podem ser despejadas as pessoas que possuem contrato de aluguel residencial de até R$600, ou seja, o valor do pagamento mensal do aluguel não pode ser superior a R$600 apenas no caso de contrato de locação residencial. Em se tratando de contrato de locação comercial, o valor do aluguel não pode ultrapassar R$1.200. Então, as pessoas que possuam um contrato dentro desses valores, R$600 o contrato residencial e R$1.200 o contrato comercial, e que durante esse período da pandemia deixaram de pagar os aluguéis em razão de problemas financeiros comprovadamente decorrentes da pandemia, não podem ser despejados. O interessante dessa legislação é que ela diz que não pode haver ordem judicial de despejo, e se já tiver alguma ordem judicial de despejo, é possível que a pessoa prejudicada ela demande a imediata suspensão dessa ordem. Portanto, é possível que, se o inadimplemento aconteceu de fevereiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021 e se pode comprovar que foi decorrente de problemas financeiros vindos da pandemia, não importa a forma como o despejo esteja acontecendo, a fase na qual o processo esteja. É possível que a pessoa que esteja sendo despejada, ela requeira a suspensão imediata desses processos. Eu falei para vocês no começo que essa é uma legislação que reflete para todos, porque nós sabemos que o judiciário, muitas vezes, ele se pauta não apenas pelo texto da lei, mas pelo princípio, pela vontade do legislador, porque efetivamente a lei proibiu o despejo, mas colocou valores baixos demais, na minha opinião. Por exemplo, um contrato de locação de R$600 na região de Maringá, ele não é um contrato tão fácil de se achar. Portanto, é muito possível que as pessoas que tenham um contrato de locação com valor superior a R$600 e que consigam comprovar que o inadimplemento se deu em razão da pandemia, também obtenha judicialmente os benefícios desta lei, porque, conforme foi dito, o Poder Judiciário ele tem a prerrogativa de aplicar não exclusivamente o texto da lei, mas sim a sua vontade, os princípios que norteiam a sua elaboração. Essa legislação ela traz uma série de outras questões que precisam ser consideradas. Por exemplo, se no caso o dono do imóvel, também o locador, ele comprova que aquele dinheiro da locação é o único para sua subsistência, que aquela propriedade é a única que ele possui, ele tem o direito a manter a retomada do imóvel, a desocupação, porque também estará em jogo a sua subsistência, a sua capacidade de alimentação, entre outros requisitos. Mas, de qualquer modo, é uma legislação muito importante, porque nós estamos no momento de retomada, da retomada econômica, mas ainda muitas empresas enfrentam processos de despejo,
despejo, muitas famílias também têm enfrentado o processo de despejo, muitos acordos que foram feitos para renegociar pagamentos de locação desde meados de 2020 acabaram não sendo cumpridos porque as pessoas não conseguiram cumprir em razão da situação da pandemia, que nesse ano de 2021, no início do ano, acabou ficando pior do que no ano passado. Então, nesse momento, é o momento de se buscar um acordo efetivamente, de se suspender o andamento dos processos e buscar uma conciliação. A lei diz que, no caso, vencido o período de suspensão dos despejos, o juiz deve determinar uma audiência de conciliação para que seja determinado o pagamento. Não é perdão do aluguel, não é isso. A dívida ela continua existindo. O que está suspenso exclusivamente é a possibilidade da ordem de despejo. Eu sou Rogério Calazans, eu estou aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV na ponta da linha. Você pode mandar pelas redes sociais, vai lá, @Rogério Calazans Oficial e manda um alô para mim, a sua pergunta também, que eu vou responder aqui para você. Um grande abraço.